Quando o mar vermelho não puder atravessar, quando os seus problemas chegarem e você achar que eles são impossíveis, é Deus que vai fazer, vai pegar na tua mão e vai fazer acontecer. Tenha sempre esse louvor e cante sempre lá do outro lado o hino da vitória, porque Deus te dá ela. Deus abençoe. Estão preparados para a noite de hoje? Sempre bem-vindos à casa de Deus, a nossa casa. Conselho espiritual, Doutor Almeida, todo aquele que tomar essa água, receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Conselho espiritual, Doutor Almeida, todo aquele que usar dessas vestes, receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo.
Conselho espiritual, doutor Almeida, todo aquele que com ele se alimenta, receba o fluir espiritual no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Conselho espiritual, doutor Almeida, flua esta água, todo aquele que tomar essa água fluida, receba o fluir espiritual, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pode sentar aí, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. Pessoal, o Dr. Almeida, ele vai anunciar mais 2 médiuns para ajudar no trabalho. Esse anúncio não será feito hoje. Um médium será um médium de clarividência. O médium de clarividência, ele é muito importante, porque essa visão que ele tem, esse dom que ele tem, ele pode evitar muitas coisas. Ele pode evitar um acidente, ele pode evitar coisas muito grandes. Então, a partir do momento que o Dr. Almeida consagrar esse médium, essa clarividência, ela vai vir para fora de uma forma muito intensa. O outro médium, o doutor ainda não nos falou. Eu gostaria que fosse de psicografia, porque me ajudaria bastante. Só que o médium de psicografia, ele tem que ter uma ligação espiritual com o mentor e também com o desencarnado na hora de transmitir, né? Tanto pela psicofonia ou pela psicografia, que na verdade é a mesma coisa. Vai sair do ente querido a mesma coisa. O segundo médium, ele não falou ainda, né, qual vai ser essa faculdade dele. Então nós não sabemos ainda. E que seja bem-vindo. Nem todo médium vai ser chamado para cirurgia espiritual, porque são dons específicos. Todo médium é importante, todos que colaboram com a casa é importante para que tudo funcione. Então, existe mediunidade de diversas formas, e o doutor ele vai trazer o que é mais compatível com o conselho espiritual dele, porque é ele que vai designar o ser iluminado para poder estar agindo. Deixa eu falar para vocês outra coisa que pode ser que aconteça aqui hoje. Eu não posso dar a certeza, mas ele deu sentido. O doutor Almeida, ele falou que a gente ia ver coisas ainda que os nossos olhos não viu. E ele pode hoje, pelo sentido dado, a partir de hoje, ele pode descer e chamar o conselho espiritual e agir com uma energia tão forte que ele pode curar a pessoa na hora, independente da cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual é um outro processo, tem pessoas em tratamento. Tentem não pegar peso para você ter o melhor resultado, mas ele falou que ele vai fazer grandes maravilhas que os olhos humanos nunca presenciou. Então, caso isso aconteça, eu queria pedir para vocês que ele vai se direcionar, ou ele vai perguntar, a gente não sabe o número de pessoas, ele pode se direcionar para uma pessoa, para 2, e não fiquem, né, ansiosos, porque se ele começar a agir assim no domingo, vai ter muitos domingos e vai chegar o tempo e a vez de cada um. Esse é um processo muito difícil de ser feito, porque ele vai usar muita força do conselho espiritual. Então ele usa muito a matéria do médium, por isso que ele não vai permanecer muito tempo, tá? Mas caso aconteça, você levanta a tua mão, você que tem alguma enfermidade, e se o doutor se direcionar a você, é algo rápido, né? Com a sabedoria que ele tem, e
eu espero que você receba a bênção, que você receba a cura. E isso ele anunciou também ontem, que ele pode agir assim, tudo para nos ajudar, tudo com a grandeza espiritual, para poder estar nos ajudando cada vez mais. O doutor tem curado muitas pessoas, tem tirado pessoas do vício, tem restaurado famílias, tem feito um trabalho incrível, maravilhoso, e eu estou precisando de ajuda, e essa ajuda está chegando, vai ser consagrada a médium que vai trabalhar com a gente na cirurgia espiritual, e ele já chama mais 2, então a gente vai saber qual vai ser a área. Um eu sei que é de clarividência. A clarividência, pessoal, ela é tão importante que eu vou contar para vocês aqui rapidinho 2 questões que aconteceu comigo. Eu tive uma visão, eu não era desenvolvido ainda, eu estava, para quem é mais antigo aqui de Maringá, tinha um bar chamado Bar do Pio, que ficava lá na Avenida da Catedral, e eu estava comendo uma porção lá com o Júnior, amigo meu, e de repente eu vi uma imagem de um caminhão num acidente, e ele batia no carro, e o acidente era muito feio, mas como eu não era desenvolvido, por isso que a clarividência é muito importante, que são casos mais raros do médium ter todos os pontos mediúnicos, mas todos os pontos, seja ele a maneira que for, todos são importantes. E naquele momento, o meu olho esquentava e saía uma lágrima quente, e eu sempre fiquei muito apavorado com isso, quando isso acontecia. E quando isso acontecia, eu falava meio alto, eu ficava falando, não, porque a imagem era muito forte. Aí naquele momento, eu caí em cima do prato que eu estava comendo. E aí o Júnior, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo. E eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Eu estava começando o desenvolvimento. Por isso que questões mediúnicas é muito importante se desenvolver elas, para você entender o que te acontece. E aí, naquele momento, logo depois que eu volto a um estado normal, chega a notícia que o pai do Júnior tinha passado com o caminhão por cima de um carro, e um acidente grave, 2 pessoas foram embora. E eu só tinha sentido, eu não conseguia, igual hoje eu consigo ver claramente assim, e até mesmo evitar, como já houve alguns casos a nível nacional que foi evitado pelo Dr. Almeida. E daí, então é muito importante o médium clarividente, que ele consegue sim evitar coisas que estão para acontecer. Um outro caso que me aconteceu foi a minha cunhada e meu irmão ia viajar, era mais ou menos 11 da noite, eu tenho a visão de um acidente com eles, e falei para a Cida, eu ficava muito nervoso, da mesma forma eu gritava muito, falando não, porque a visão era muito forte. A gente entrou em contato com a minha cunhada, e minha cunhada, claro, por não entender tudo como me acontecia, tudo isso, eu era muito novo ainda, ela falou assim, isso é coisa da cabeça do Renato, e foram viajar. E de madrugada, quando a caminhonete caiu no barranco, a minha sobrinha pulando atrás, estava na cadeirinha, se batendo, era a mesma visão que eu tive 11 horas. Mas quando tudo isso acontece, é normal a família não entender o que está acontecendo. Tanto que eu já contei para vocês que minha mãe me levava na igreja, os pastores ficavam orando por não entender o que era aquilo. Então é muito importante, é um dom muito importante. Pela força espiritual do doutor, mesmo meu irmão caindo na ribanceira, a caminhonete caindo na ribanceira, eles não sofreram arranhão. Então na época do meu irmão, eu já conseguia puxar energia e proteger. Na época do Júnior, não. Foi uma das primeiras visões. Então o médium clarividente, ele é muito importante, porque ele consegue evitar coisas assim, muito severas às vezes. Só para resumir isso para vocês entenderem, eu e o Gabriel estávamos em Londrina, eu atendia muito em Londrina, e aí eu tive a visão que o Burger King ia pegar fogo. Aí o Gabriel estava, ele e o Fernando. Nessa época eu contava, tudo que me acontecia, eu contava para as pessoas, porque o médium ele precisa ter prova viva. Então quer dizer, o Gabriel sabia disso, o Fernando sabia disso. Então se isso acontecesse, eles eram testemunha. Tá? Então sempre eu contava, sempre tive alguém que eu contava tudo que eu via. Isso é muito importante para quem tem mediunidade, para que você tenha uma comprovação e não ache que aquilo é coisa da sua cabeça. Aí o Fernando falou assim, você vai ligar lá no Catuaí, ninguém vai acreditar em você.
Aí eu pedi para o doutor que ele evitasse, que você imagina hambúrguer, óleo pegando fogo, né, e tal. Aí naquela noite ali passou, eu fiquei muito nervoso na hora que eu tive essa visão, e no outro dia a gente estava assistindo o Jornal das 7 da RPC. Aí estava eu, o Gabriel, o Fernando, e na RPC passou: Burger King de Londrina pega fogo no Catuaí. Quer dizer, o Gabriel e o Fernando, um dia antes, já sabia da visão que eu tive. Você entende? Então ali também o doutor Almeida conseguiu agir para que não acontecesse queimaduras, né, com os funcionários. Vocês imaginam gordura, hambúrguer pegando fogo, chapa quente, aquilo deve, né, o fogo, a labareda deve ser de imediato. Então é muito importante. Então a gente vai ter um médium aqui, né, como o doutor Almeida também comigo tem essa faculdade nesse sentido, a gente vai ter um médium com clara evidência que ele vai apresentar, logo a gente vai saber. Os 3 médiuns serão consagrados no mesmo dia, então vai ser uma cerimônia muito bonita, tanto a médium que foi chamada a semana passada, como os 2 que nós vamos saber talvez a semana que vem. Aí é o doutor que nos avisa, tá? Todo dom, ele é importante, o voluntário é importante, o passista é importante, o conselho é importante, todos somos importantes para Deus, para o trabalho tão grandioso igual o doutor Almeida. Os nossos visitantes, os nossos membros, nós formamos uma família espiritual. Então todos têm importância, não tem um mais ou menos que o outro. Perante a Deus, todos nós somos iguais. Tá, gente? Queria que todos orassem muito para os 3 médiuns que vai compor esse trabalho do doutor Almeida, que está aumentando muito, e cada vez a gente vai conseguir atender mais pessoas num espaço mais curto de tempo. Desculpa ter tomado o tempo de vocês para explicar isso, mas é algo muito importante. Agora nós vamos ouvir a nossa poesia recebida ontem com o Gilberto. Boa noite. Às vezes você fala que Deus não está te ouvindo. Você se coloca como se Deus não quisesse o seu bem. Mas você não se lembra. Perdão. Mas você não se lembra que tudo que você está passando foi feito por você mesmo. Deus nunca quis que você sofresse. E você pensa que Deus tem que te atender no momento que você quer. Talvez o seu pedido não está chegando da forma correta. Coloque tudo para que Deus dê o direcionamento, dê o caminho e se imponha diante o espiritual. Pois Deus sempre quis te dar o melhor. Às vezes, você não permitiu, pois esqueceu da visão espiritual para viver apenas a visão humana. Quando você conseguir conciliar as 2 visões, a espiritual e a humana, caminhando juntas, aí sim, você vai ter prosperidade na sua vida. Você vai conhecer o verdadeiro amor. Você vai ter a cura da matéria e da alma. A felicidade vai transbordar em você, porque você aprendeu que Deus não precisa provar nada para você, pois o maior amor já lhe foi dado. É você que precisa abraçar com aquele carinho e o conforto de um bom abraço, e entender que Deus te ama e que nenhum sofrimento chegará mais até você. Mentor Dr. Almeida, médium Renato Barbosa. Boa noite. E agora nós vamos para a leitura do Evangelho com o Carlos.
Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Os momentos das mais fortes dores lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Hoje é um dia, sempre é grandioso, mas hoje a gente está falando de uma virtude do Evangelho, uma virtude que eleva o Espírito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a resignação. A resignação, ela significa, o sentido da palavra significa você persistir na fé diante de um momento difícil, você não tirar os olhos de Deus, você não desanimar, você perseverar, você não reclamar diante da sua vida, você não reclamar diante de Deus, mas sim agradecer, ser feliz com a graça que você tem hoje. E está totalmente ligado sobre você conciliar o seu livre-arbítrio com a vontade de Deus. Porque quando você vive a resignação, você vive essa virtude do Evangelho, você começa a conviver em comunhão com Jesus Cristo. Você começa a ser confiante no caminho que Deus conduz para a sua vida. Existem questões humanas, existem escolhas que nós temos no nosso dia a dia, para a nossa vida, independente do tempo. Mas se a gente começa a conseguir entregar verdadeiramente nas mãos de Deus, nós temos a resposta para tudo. A vida se torna mais leve e o amor começa a ser vivido a cada caminho. Olha esse trecho que também está no Evangelho. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Isso é uma definição prática da resignação e de como viver ela. Quando você entrega verdadeiramente o seu dia a dia, todos os seus atos, o simples despertar do sono, o seu dia a dia, por exemplo, às vezes você pode ter passado uma situação difícil no trabalho, às vezes você pode ter passado uma situação difícil na sua família, mas quando você entrega isso na mão de Deus e você confia no propósito que Deus tem na sua vida e no seu próximo, o seu olhar muda. E a luz espiritual que está te conduzindo naquele momento, ela resplandece de tal maneira que tudo que é contrário, tudo que é raiva, tudo que é angústia, tudo que é ansiedade, aquilo cai por terra, porque você está em comunhão com Deus. E quando você está em comunhão com Deus, nada pode chegar até você. O seu livre-arbítrio, se a sua escolha é viver a vontade de Deus, Deus resplandece a luz dele na sua vida. E o amor é vivido. E a resposta de tudo, a gente sempre insiste nisso. Amar, amar e amar. É difícil às vezes, mas a vida não é simples. Por causa nossa. Não por causa dos outros. Mas quando a gente confia, a gente em oração, a gente pede: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, quando estava chegando no momento predestinado da cruz, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Outro exemplo grandioso no livro da Gênesis,
Abraão, mesmo sem entender o pedido que o anjo de Deus fez a ele de entregar Isaque em sacrifício, ele, sem questionar, foi entregar. Mas no momento final, Deus interrompeu o movimento e disse: eu só estava vendo a sua fidelidade a mim, meu filho. Então, quando a gente vive esse amor, quando a gente vive essa confiança, não existe momento difícil, não existe dor, não existe pessoa no seu caminho que possa desestabilizar a grandeza que Deus tem para a sua vida, porque a vontade de Deus é o melhor para você, no seu tempo, no seu entendimento, mesmo que a gente não entenda. E a maior grandeza está quando a gente não entende, porque quando vem a graça é em todo momento, mas quando a gente percebe a graça que Deus realiza nas nossas vidas, tudo muda. E daí que vem aquele choro de alegria. Por isso que no Evangelho está no capítulo: bem-aventurados os aflitos, os que choram. Eu já dei esse exemplo aqui. Quando uma semente está no solo e ela está se preparando para germinar, ela está crescendo, ela está dando fruto, tem todo um processo profundo nisso. Primeiro ela está debaixo da terra, ela é aguada, ela é cuidada por Deus. A semente quebra, as raízes se formam, o fruto começa a aparecer para a luz do sol, e assim se torna uma grande árvore, a grandeza da obra de Deus. Jesus disse: observai as aves do céu, elas não semeiam, ou seja, elas não preparam alimento, elas não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Não somos nós, filhos dele também, mais importantes? Então confie no caminho que Deus tem para a sua vida, esteja em comunhão com Ele. Hoje é um dia muito importante, e melhor que nós, humanos, são os anjos do Senhor, os seres iluminados, encaminhados para nos explicar. Então, Renato, como o Dr. Almeida nos ensina a conciliar a vontade de Deus com o nosso livre-arbítrio e a viver na resignação? Isso é bom, hein, rapaz? Esse rapaz é bom demais, né? Como que a espiritualidade, como o Dr. Almeida nos ensina a viver com o livre-arbítrio. Nós temos que entender assim: nós temos pressa. Vocês podem ver que todos nós temos pressa. A gente pede para Deus como se Deus tivesse obrigação de atender a gente. Só que a gente tem que entender que fomos nós que trilhamos esse caminho, fomos nós que criamos isso. Mas tem 3 maneiras de tudo isso acontecer. Você pode ser atingido por maldade de alguém sem você ter culpa nenhuma, e de repente a tua vida começa a não andar. Você pode, até mesmo por inveja, tem gente que não acredita nessa energia, mas ela existe. Mas você pode também pelas suas escolhas, e diante do teu sofrimento, você quase não percebe o tamanho desse fardo que você está carregando, e às vezes você começa a desanimar um pouco e até mesmo questionar Deus. Mas veja bem, Deus não tem a culpa, Ele está aqui para te amar e para te ajudar. Às vezes, os caminhos que foram colocados para nós, nem sempre também você vai ter a culpa. Só que se você se firmar na fé em Jesus Cristo, você consegue reverter qualquer situação na sua vida, qualquer uma, por mais difícil que seja, por mais que você não vê uma luz naquilo que você está passando. Mas nessa pressa que a gente tem, como eu já contei para vocês aqui, teve pessoas que veio aqui 4 semanas, falou assim: 4 semanas eu não recebi. Gente, ela tem 60 e poucos anos, errou mais ou menos 40, e quer que Deus resolva em 4 semanas o problema da pessoa, como se Deus fosse cobrado. Não, nós temos que saber pedir para Deus, nós temos que se manter na fé. Deus pode restabelecer tua família por completo, Deus pode levantar situações a que você nem imagina, Ele pode fazer tudo.
Desde que você entenda que não é no desespero. Sabe por quê? Na hora que você errou, você não perguntou para Deus para errar. Você simplesmente fez aquilo que a sua consciência e a sua maneira queria que você fizesse. Você pediu para Deus? Porque se você tivesse pedido para Deus, para Jesus Cristo, Ele tinha te dado um direcionamento. Você não pediu. Você pode ver que não pediu. Então agora, quando você pede, você tem que também esperar no tempo de Deus, no tempo de Jesus Cristo, para mudar a sua vida. É muito necessário isso. E esse tempo ele não é longo. Parece que é longo. Então essa questão do livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer isso porque a Bíblia diz que Deus perdoa não sei quantas vezes isso e aquilo. Isso daí não é um aval, né? Igual o caso que eu atendi aqui, a mulher ficou brava comigo, o marido dela traiu ela 13 vezes. Daí eu falei assim, por que a senhora está brava? Ela falou assim, mas Renato, são 13 vezes. Eu falei, vai ter a 14ª, 15ª, 16ª. Ela, mas eu não vim aqui falar com o médico para ouvir isso. Eu falei, a senhora quer ouvir o quê? A senhora aceitou? São 13 traições, minha senhora. A senhora não tomou um posicionamento. A senhora quer que eu fale o quê para a senhora? Não tenho o que falar. Não é verdade? Se ela aceitou 13 vezes, ele vai trair a 14ª, 15ª, 16ª. Ela aceitou isso. Então, o que não deve aceitar? Então nós temos que entender que muitas coisas também a gente aceita. E depois a gente tem pressa, a gente quer que Deus resolva o problema da gente, que se não resolver, fica até bravo com Deus. Eu estou pedindo, não acontece nada. Não se exige de Deus, se coloca na presença de Deus, não se questiona a espiritualidade, porque nós não temos essa sabedoria. Nós vamos ter mais sabedoria que Jesus Cristo, do que o Dr. Almeida, do que o conselho espiritual? Não, gente, a gente está gatinhando ainda, né? Nós precisamos simplesmente nos firmar na fé. O Dr. Almeida, com o conselho espiritual, ele sabe tudo. E ele quer o melhor para nós. Nós que somos resistentes demais. Então o livre-arbítrio não é um aval que você pode fazer as coisas erradas, porque depois Deus perdoa, eu tenho livre-arbítrio e vou continuar errando. Não. Você sabia que o leigo, esse assim, é mais perdoado do que aquele que conhece a palavra de Deus e continua errando? Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você tem que se firmar no caminho de Deus, para que você receba a tua bênção. Agora, se você conhece a palavra de Deus e você continua errando, e tem muitos casos que eu escuto, pessoas falam assim, não é a minha hora ainda de me firmar com Deus, porque eu bebo, porque eu ainda sou assim, porque eu ainda sou assado, como se o livre-arbítrio fosse um aval. Às vezes basta você se entregar a Deus, você fazer um propósito com Deus. Não existe natureza que Deus não consiga mudar, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Basta você se propor. Você entende? Essa obra que o Dr. Almeida está trazendo, ela é muito grande, ela é maior do que se possa imaginar. E sabe por que ele ainda não fez alguns chamados? Pelo um dos maiores defeitos que o homem tem: ego, vaidade, poder. Tem gente que pensa que ser médium é poder. Médium é intermédio para a espiritualidade. Essa ânsia do poder vai ficar andando em círculo o resto da vida. O Dr. Almeida não vai chamar. Enquanto a pessoa não se prostrar diante de Deus, se humilhar na presença de Deus, ele não recebe o chamado. Ele pode ser legal, ele pode ser sorridente, ele pode ser maravilhoso, ele pode ajudar na obra de Deus. Mas se o ego ainda tem dentro da pessoa, eu quero mandar na promessa, não vai mandar. Dr. Almeida não vai permitir. Por quê? Porque o trabalho do Dr. Almeida é amor, não é vaidade. O trabalho do Dr. Almeida é compaixão, o trabalho dele é solidariedade, é fraterno. Então não é por aí. Quando o Dr. Almeida vê que você quebrou esse vaso mesmo, que você hoje entende o que é amor mesmo, e que a sua vaidade e o ego não existe mais, aí sim ele faz o chamado. Então, não é um chamado porque uma pessoa começou aqui agora, o outro está com 3 anos, o outro está com 5, amanhã vai estar com 10. É a mudança, é a reforma interior que nós temos que fazer, e não cobrar de Deus, da espiritualidade, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que tem que ser. Porque Deus, Dr. Almeida, Ele quer o melhor para nós.
Ele quer o melhor para nós. Vocês sabem quando que eu imaginei na vida que eu ia estar aqui na Renascido Luz? Nunca. Sabe quando que eu imaginei, depois de passar na mão de muitos pastores, nada contra, porque eles estavam ali orando para mim cair, porque eles queriam me ajudar, né? Eles acharam que eu ia estar possesso. Eu ficava muito cansado com isso, que demorava demais. Era 50 minutos de oração para mim cair, não caía. É aquilo. Um padre me traz até aqui, que foi o padre Bernardo. Ele era médium. Ele conseguiu mostrar para mim aceitar o meu mentor. Então, eu digo que a minha espera foi grande, porque aonde me levavam não tinha essa informação. Por isso que eu falei ali, gente, a mediunidade é algo belíssimo, mas nós não podemos, muitas vezes, pedir para Deus como se Deus tivesse a obrigação de te ouvir, porque na hora que você errou, que você fez a sua escolha, às vezes você não pediu para Deus para fazer, porque se você tivesse pedido, você não ia errar, Deus ia te direcionar. Só que daí você fez com o teu próprio eu. E daí na hora que dá errado, aí Deus tem que te socorrer com pressa, né? Porque cadê que o doutor Almeida não está me ajudando? É claro que ele está te ajudando, ele está esperando a sua reforma. Ele está esperando a sua mudança interior para te dar o amor que você quer, para te dar a prosperidade que você precisa, para te ajudar, para te fortalecer, para abrir os teus olhos, para ensinar você para quem você deve abrir sua casa. Eu já abri minha casa para pessoas que eu não deveria ter aberto. Hoje eu sei, antes eu não sabia. Então a gente precisa se propor para que o espiritual faça a reforma. Se a gente se colocar na presença espiritual, tudo muda. Tudo na vida muda. Tudo. Eu estou vendo ali e a minha vontade de ver mais de perto é muito grande, né? Porque é uma bênção, né? Que felicidade de ver vocês aqui, muito, né? Você lembra quando tudo começou, né? E o que o doutor disse, caiu por terra? Não. E hoje você tem teu filho. E só tinha um pedido, posso falar? Só tinha um pedido dessa mãe, que ela queria ter o bebê. E o doutor disse, venha na cirurgia espiritual, não foi isso que ele disse? Que ela estava muito aflita, né, por conta de algumas circunstâncias das outras gravidez. E o doutor disse assim, venha na cirurgia espiritual, eu vou te fortalecer. E quando eu falar para você não trabalhar, pare. Não foi isso? E o que a gente tem hoje? A bênção de Deus, porque ela fez certinho. Você fez certinho, né? Às vezes chegava, a cirurgia estava acabando e a gente atendia. Então isso é Deus. Essa criança que nós estamos vendo ali é o poder de Deus, é a força que o doutor Almeida tem de ser iluminado. A lágrima dessa mãe hoje é de felicidade. Vocês entendem? Porque ela soube esperar no espiritual, ela não questionou o espiritual. Talvez você poderia ter questionado, mas por que eu tenho que vir todo sábado? Porque o doutor estava acompanhando, como aquela nenê linda que está ali também, ó, né? Foi praticamente bem parecido o caso, né? Diferença sim, que no caso dela, ela tinha pressão, né? Questão da pressão alta, tudo. No teu caso você ficava bem nervosa. E o doutor acompanhou as duas gravidez. E essas duas crianças que estão aqui hoje são prova viva do poder de Deus, do poder espiritual. Porque é muito importante a gente ser obediente, a gente não questiona a espiritualidade. E vocês duas foram muito obedientes. Ela ali, quando eu falei assim, ó, vai ter que parar de trabalhar agora em casa, home office, parou também. Foi muito lindo quando eu vi essas crianças chegar. Vocês sabem já, né, da história da nenezinha ali, que pegamos a fraldinha dela. Gente, é muito importante quando você leva para a tua casa a camiseta, a água, que o doutor faz a consagração. Para a criança, o doutor consagrou a fraldinha e eles levaram no UTI. E hoje a gente tem uma criança linda correndo aqui e tem outro no colo ali. Então, para Deus, nada é impossível. Se você está com um problema na tua casa, na tua família, e que você não vê por onde aquilo vai mudar, se pega com o espiritual, se pega com Jesus Cristo, com Deus, mas se pega mesmo. Mas não coloca Deus na obrigação. Deus, você tem que me ajudar. Não, só pede. E Ele vai te ouvir. Ele vai mudar a tua história, porque você está tendo humildade de entender que não se questiona Deus, não se questiona o espiritual. Você se coloca para o espiritual, faz teu pedido e espera em Deus. Ele vai te responder, com certeza. As duas bênçãos que eu estou falando aqui, eu nem
falei para vocês que podiam, mas só de ver ali é maravilhoso. É lindo, 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 lindo. A gente teve um caso aqui logo que inaugurou a igreja também, que a criança não conseguia ir para Curitiba, nem de helicóptero, nada, porque ela não chegaria até lá. E o pai chegou para mim e falou assim: Renato, eu já aceitei. Eu falei: você aceitou o quê? Ele falou assim: alguém tem que ser forte na família, eu já aceitei. Né? O Theo não tem o que fazer. Ele está com 96% do corpinho tomado pela infecção. Segundo a ciência, o meu filho não sobrevive. Eu falei: segundo a ciência, o doutor entrou fazendo as intervenções, a infecção do menino caiu para 35%, depois para 16%, depois para 5%, e o Theo saiu da UTI e eles trouxeram o Theo aqui na igreja. Então, gente, se o espiritual consegue fazer isso, o que ele não pode fazer na sua vida, tanto quando você está passando uma dificuldade financeira, ou no amor, ou em qualquer área da sua vida, ele pode fazer tudo. O que falta é você acreditar. Tem pessoas aqui que não acreditavam que ia conseguir tal coisa, tal estudo, e que é difícil, e não conseguiu. Por quê? Ficou na fé, se manteve na fé. Livre-arbítrio, ele não pode ser usado só como desculpa para poder fazer uma coisa e depois pedir perdão para Deus. Porque a gente tem que usar o livre-arbítrio para que a gente consiga se aproximar de Deus cada vez mais. De vez de você usar o livre-arbítrio para falar: eu errei, mas eu tenho livre-arbítrio, Deus perdoa. Usa o livre-arbítrio para ficar forte. Senhor, eu tenho livre-arbítrio, o que eu mais quero é que Jesus opere na minha vida. Dr. Almeida opere na minha vida. O doutor tem mudado a circunstância aqui até de cirurgia. A pessoa marca a cirurgia não acontece. E sabe por que não acontece? Porque não é o dia. O doutor sabe até o médico, se ele brigou com a esposa, se ele está vindo nervoso para o hospital. Né? Hoje, na hora da bênção, vocês vão estranhar um pouquinho, que eu vou estar de máscara, que a minha boca está toda cortada aqui, porque vou tirar o aparelho e cortar tudo. O médico não faz para ele próprio, tá, gente? O médico só faz para as pessoas, para ele não faz. Então, já estava na hora também, né? Porque quebra, eu não vou no dentista arrumar, daí o fio volta, daí toda hora quebra, volta, e assim ficava. Tem hora que tem que arrumar. Então, gente, pensa bem, livre-arbítrio, esperar em Deus, espera no Senhor, com fé, Ele vai te responder, Ele vai te fortalecer. Não tem aquele amigo que está falando coisas para te pôr para baixo, não tem aquela parente que está falando coisas para te pôr para baixo. Deus não quer você para baixo. Dr. Almeida não quer você para baixo. Se você se firmar na espiritualidade, a sua vida muda, a sua vida prospera, o seu amor também enche mais ainda na tua vida, e você consegue tudo aquilo que você quer, independente da sua idade. Se fortaleça em Deus, não ligue para ataque humano, para inveja, para nada. Se pega com o espiritual e confia. Se você fizer isso de verdade, em pouco tempo, é muito pouco tempo, a sua vida muda. Talvez você está nervoso, você está nervosa, e às vezes você está revoltado. Sabia que você pode estar revoltado? Daí você tem uma revolta com Deus, com o espiritual. E essa revolta te afasta de Deus. Não fique revoltado, não fique revoltada. Aceite o que Deus tem para a tua vida. E sabe o que você vai ser? Sabe o que vocês vão ser? Quer que eu fale o que vocês vão ser? Vocês vão ser um milagre de Deus. É isso que vocês vão ser. Um milagre de Deus. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver a diferença no teu olhar, na tua felicidade. Só não aconteceu ainda porque a gente ainda é teimoso. Use o livre-arbítrio para fazer uma escolha. E a escolha é Jesus Cristo. Não fica se vangloriando, não. No passado eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia tanta coisa. Que beleza, eu não sei do que você se orgulha disso. Né? Tem gente que se orgulha dessas coisas. Não se orgulhe dos teus erros do passado. É que eu tenho uns amigos, pelo amor de Deus, eu encontro com eles, fica se orgulhando das coisas erradas. Né? Você acredita? Como se fosse, nossa, eu fiz coisa linda. Como está a sua vida hoje? É isso que eu quero saber. Não é o que você fez. Porque Deus, Ele vê tudo. Debaixo das águas você pode se esconder lá embaixo, Ele vai ver tudo. Então, o mais importante é hoje. Tem pessoas que se vangloriam dos erros que cometeu. Não, mas é verdade. A pessoa acha assim que é um troféu. Talvez seja o maior erro que o ser humano comete. Nós precisamos entender
A presença de Deus no espiritual pode mudar a sua vida completamente. Basta você se colocar, acreditar, e tudo começa a acontecer, a mudança na vida de cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Livre-arbítrio, use ele com a sua livre escolha e escolha o caminho de Deus, o caminho espiritual. Se a sua vida não mudar, eu dou minha cara a tapa, porque vai mudar. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, o poder espiritual do Dr. Almeida, não é pouco poder, é muito poder. Se ele nos der 0,1%, nossa vida já muda completamente. É muita força que Deus tem, é muita bênção que Ele está preparado para te dar. E eu quero que você saia daqui hoje tomando essa água que o Dr. Almeida vai trazer para matar a nossa sede. E você vai ser abençoado e abençoado. E veja bem, se algo foi embora da sua vida, é porque não era para ser. Porque Deus quer o melhor para você. Deus não vai trazer nada de ruim para você. Pensa nisso e você vai ser feliz, muito feliz. Obrigado. Agora, aquele momento que a gente vai falar com Deus, é a tua intimidade com Deus, é o teu momento com o espiritual, com Deus. Diminui para mim, por favor. Gabriel, acende o canto aqui. É aquela hora que é só você e Jesus Cristo, o Dr. Almeida, Deus na sua vida. Primeiro de tudo, eleve o teu pensamento e agradeça a Deus pelas bobagens que você fala, pelas bobagens que às vezes você já pronunciou para Deus, para o espiritual. Claro que Deus não deu importância, porque Ele ama mais você do que você mesmo. Depois, mentaliza agora o que você quer. O que você quer para a tua família. O que você quer para a tua vida. Não vamos deixar o tempo passar sentado reclamando. Vamos nos encher de energia e vamos nos mover e chegar onde a gente quer, porque você pode. Esqueça aquela maneira sua que faz as pessoas se afastar de você e abra teu coração para receber a unção de Deus, o poder de Deus, a força do espiritual. Deus te ama tanto e você conhece Jesus Cristo. Todos interpretam o amor de Jesus Cristo da sua forma, da sua maneira, mas todos temos que admitir, é o único amor para nós todos. É a hora que o Dr. Almeida, ele quer atender teu pedido. Ele quer te dar o que você precisa. Basta você se manter. Use teu livre-arbítrio para Deus, para fazer uma escolha hoje.
Essas palavras não veio em vão. Ela veio para te fortalecer. O fardo está pesado. Com Deus, ele vai se tornar mais leve, porque Deus vai começar a curar a matéria e a alma. É muito importante que você se ligue à espiritualidade, sinta o amor. Doutor Almeida, espalhe a sua luz, a sua energia aqui dentro com o conselho espiritual. Fale com Deus. Deus quer fazer um trabalho, uma obra maravilhosa na sua vida. Basta você deixar. Ame o teu próximo. Se doe de coração. Esqueça o ego, a vaidade. Você vai ser tão feliz. Tão feliz. Nesse momento, eu dou passagem ao Dr. Almeida. Eu vos digo, a vinda do amor em vossa vida está próxima. A vinda da paz interior está próxima. A vinda do sono que descansa a matéria e a alma está próximo. A prosperidade que necessita está próximo. A vossa cura da matéria e da alma está próximo. Senhores passistas, se posicionem, por favor. Filha, eu sei do seu sofrimento, conheço o vosso medo, a distância da companhia e também da solidão. Estabeleço em ti a força espiritual, trazendo fortalecimento ao coração cansado, porém de tamanha grandeza. Filho, vejo as tuas noites em desespero e muitas perguntas sendo feitas, o porquê que está vivenciando tudo isso. Em verdade eu vos digo, limpando de ti, para que o vosso sorriso venha do interior, para que não traga consigo os amarres
de uma vida que já passou o sofrimento de não ver a saída, eu vos trago um novo olhar para que saiba do amor em Cristo em sua vida. Escutem a criança, a essência da mais linda pureza que um dia se tornará maior na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrarei a ti que é necessário ser feliz na vida humana, pois o vento que sopra, ele só fica a seu favor quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo está contigo. Não bata mais a cabeça buscando algo que o mundo não pode te dar. Se fortaleça em sua fé. A busca pode ter terminado hoje e o seu encontro com o espiritual acontecer, transformando a sua vida em amor, tirando a sua dor. O menino traz consigo a essência nem sempre compreendida, pois quando diz a verdade, nem todos estão preparados para aceitar. Não se vanglorie do vosso passado. Olhe para frente. Esta noite cairá por terra todos os vossos erros, por um único amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem você já fez sofrer na vida, por quem já sofreu na vida, ainda sofre hoje, tudo cairá por terra. Como conselho espiritual flua através dos passistas, a energia espiritual fluida, para que possa trazer a paz e a felicidade humana. Em verdade eu vos digo, as minhas palavras não caem por terra. Eleve o seu pensamento agora. Busque a sua ligação espiritual. Não queira ser o outro, mas sim a sua própria essência. E eu restaurarei em ti o verdadeiro amor no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Toda a força espiritual unida para atender teu pedido agora. Não é as palavras que saem da boca humana que é o pecado, e sim o que se sente no interior, quando as palavras bonitas não é vivida. Mude o interior. Lawane diz para que avise que ela está aqui. Sim, filha, cada vez mais iluminada. João Victor também está presente. E também
Fique bem perto de mim, pois tua mãe necessita de saber se está bem, João Guilherme. Ele está bem, sim, mãe. Está fortalecido. Pede que acalme o vosso coração, que se fortaleça, que cuide do vosso irmão e que seja feliz, pois toda a luz que ele vê, cada dia mais deixa ele mais leve. Em uma só voz, Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça, conselho espiritual, aceite o pedido agora. Elevando todos os pedidos humanos e transformando a vida. Se até ontem não conhecestes a felicidade, conhecerás, pois o que eu digo não cai por terra. Mantenham-se com os olhos fechados e elevando ao pensamento ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhores passistas, meu muito obrigado. Podem voltar. Nesse momento, continue elevando o pensamento. Me aproximarei com a energia espiritual fluida, com o conselho. Se mantenha no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mantenha os teus olhos elevados a Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que deseja de mim, o que deseja para a vossa vida, todo o fluir espiritual do conselho, toda a energia fluida, receba a energia fluida no Espírito em verdade. Você pode muito mais. Você pode alcançar o que deseja. Você pode alcançar a cura. Você pode alcançar a prosperidade em sua vida, a união de vossa família, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não olhe para trás, tudo cairá por terra. Use a fé para o teu fortalecimento. Tudo será permitido em vossa vida para que você seja um testemunho vivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Conselho espiritual, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida neste momento, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida neste momento, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida neste momento, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida neste momento, eu peço a cura. Conselho espiritual, toda a energia fluida neste momento, eu peço a cura e todo o fortalecimento desta matéria. A cura, ela existe no mais alto e sublime alcance espiritual. O sofrimento da matéria humana, muitas vezes não compreendido pelas maneiras dos benfeitores em vida. Em verdade vos digo, todo aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo receberá a força espiritual. Cuidem do meu menino, cuidem muito do meu menino, muito. Ele é necessário que permaneça a maior parte do tempo no espiritual. Cuidem desta casa. Energias tentam entrar aqui, mas sob a minha proteção jamais prevalecerá, pois a única vitória existente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que as bênçãos estejam sobre cada família. Que a vossa semana seja de prosperidade, de amor na plenitude e de saúde. Todo aquele que crê receberá a cura. A partir de hoje, o fluir espiritual desta casa aumentará. Levantarei novos médiuns para que o trabalho se fortaleça ainda mais. E quando o menino circular por todo esse país e até mesmo fora dele, aí então eu darei a ele 2 dias de descanso. O amor e a paz esteja com todos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui agora reunidos. Eu queria muito te agradecer por cada vida, Doutor Almeida, que o Senhor tem visitado, agradecer por ter o privilégio de ver a Lauane, de ver o João Victor, de ver o João Guilherme, estar perto dessa espiritualidade viva. Senhor, agradeço por todo esse trabalho que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, nessa grande família Renascido Luz. Abençoe a vida de todos. Agora nós vamos para as nossas canções de encerramento. Amanhã teremos o grupo de estudos, que está maravilhoso. Se você quer aprender um pouco do Evangelho, da Palavra de Deus, é o nosso convidado, nossa convidada. Muito obrigado a todos que compõem essa igreja, que nos ajuda a fazer esse trabalho com muito amor. Obrigado ao médium Ricardo, ao médium Benê, a médium que será consagrada, a Clarice, e nós em breve vamos saber o nome de mais dois que vêm nos ajudar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Nossa Senhora. Muito obrigado, Doutor Almeida, por tantas bênçãos recebidas. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu igreja, eu cuido de ti. Descansa em mim, oh
motivos pra cantar, abandona esse teu nome. Mas não adoro pelo que me faz, lento por mês madeiras. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, lento por três madeiras. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Me perdoe um pequeno errinho aí no final, gente. Foi lindo vocês louvando. Agora teremos o encerramento com a oração da nossa médium Benê. Vamos neste
neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a doutora Almeida, para que possamos, no dia de hoje, libertar os nossos corações e deixar morar em nossos corações o amor e o perdão, eliminando dos nossos corações as mágoas, os ressentimentos, para que possamos, através desse amor, levar para os nossos lares a paz, o amor entre todos os familiares, para que possamos ser felizes. Senhor, meu Deus e meu Pai, doutor Almeida, Ocasar, Benedito, Conselho Espiritual, nós pedimos, nos conduzam de acordo com a vossa vontade, de acordo com o vosso amor, que a tua luz resplandeça nas nossas vidas, de toda a nossa família e de todos que estão à nossa volta, que todos possam sentir o teu amor, viver o teu amor, a tua palavra, o teu poder, a tua honra e a tua glória e a tua misericórdia sobre as nossas vidas sempre. Nós buscamos o Senhor, nós louvamos o Senhor e principalmente nós te agradecemos, Senhor, por sermos teus filhos, por nos amar e nos abençoar em cada dia de nossas vidas. Eu peço, abençoe, guie, ilumine, proteja, prospere, dê saúde e o amor na plenitude, grandemente sobre todos e toda a família. E mais uma vez eu afirmo que a sua vontade, Senhor, prevaleça em todos os nossos caminhos. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Vamos juntos comer da nossa ceia, tomar a água fluida e todos sejam sempre muito bem-vindos. E amanhã, às 7h30 da noite, teremos nosso grupo de estudos.